Pode sentar? Abramos as nossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo de número 22 e 23. Atos capítulo 2, versículos 22, nós vamos ler do 22 ao 24. Atos dos Apóstolos capítulo 2, dos versos 22 ao 24. Quem achou, diga amém. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Quem diz amém, meus irmãos? Oremos então agora pela palavra do Senhor ou pela exposição da mesma. Deus eterno, magnífico, soberano, maravilhoso e justo, nós oramos uma vez mais, desta feita, pedindo para que o Senhor abençoe a exposição da Tua Palavra e que possamos, ó Deus, ministrar a Tua Palavra com fidelidade nesta noite. E pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo para compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós fizemos aqui a exposição do verso de número 22, quando Pedro, ele inicia o primeiro ponto do seu sermão cristocêntrico. Pedro, quando ele está pregando a respeito de Jesus, nós vimos aqui no culto passado, que Pedro falou do lugar onde Jesus havia crescido, havia desenvolvido parte ali do seu ministério. Por isso ele é chamado no verso 22 de Jesus, o Nazareno. E nós enfatizamos também que Jesus foi um homem aprovado por Deus. E a aprovação de Deus na vida dele era evidente através dos milagres, dos sinais e dos prodígios que ele realizava. De maneira que Pedro diz aqui que quando Jesus realizava sinais, prodígios e maravilhas, era o próprio Deus que estava agindo por meio dele. E nós vimos aqui que as obras de Jesus revelavam as obras do Pai. Mais de uma vez Jesus disse no Evangelho segundo João que as obras que ele estava fazendo era na realidade a revelação daquilo que o Pai estava fazendo. E ele disse certa vez: se não credes em mim, crede ao menos nas minhas obras, porque as minhas obras revelam aquilo que eu estou testemunhando, aquilo que eu estou testificando. Então essa parte aí a gente já viu, mas eu deixei para falar hoje, porque o tempo não nos permitia, quarta-feira passada, sobre este ponto do verso 22, quando Pedro ele destaca que Jesus era homem. Ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado. É interessante notar, irmãos, que Pedro, ele rapidamente no seu sermão sobre Cristo, ele prega um sermão completo a respeito da pessoa de Jesus. Se nós pregarmos que Jesus era apenas Deus e negarmos a sua humanidade, nós caímos em uma heresia, e eu falarei dela daqui a pouco, chamada docetismo, ou, conforme ela ficou conhecida no século IV, apolinarismo, que negava a humanidade de Jesus. Então nós não podemos pregar só que Jesus era Deus, senão nós estaremos nos aliançando com essas seitas que negavam a humanidade de Jesus. Mas se nós pregarmos somente que Jesus era homem e não Deus, nós também vamos dar as mãos com uma outra seita chamada arianismo, que hoje
eles estão com novas roupagens, que são os testemunhas de Jeová. Eles acreditam que Jesus era um homem, mas não acreditam que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Eles dizem que Jesus é um Deus inferior, e isto é blasfêmia. A doutrina correta, conforme diziam os pais da igreja, a ortodoxia da fé consiste em crer e afirmar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quem diz amém, meus irmãos? Então essa é a ortodoxia da fé, a doutrina correta acerca de Cristo. E o apóstolo Pedro, maravilhosamente nesse seu sermão aqui, ele vai afirmar as duas coisas. Ele vai dizer que Jesus é homem, conforme o verso 22, varão aprovado, e ele vai dizer que Jesus é Senhor, que Jesus é Kyrios, que Jesus é Deus. Então Pedro está dizendo neste seu primeiro sermão em Atos dos Apóstolos que o nosso Jesus, o Nazareno, ele é 100% homem e 100% Deus. Glória seja dada ao Senhor. Então, queridos irmãos, faz-se necessário pontuarmos isso aqui, mas quando nós olhamos para a palavra varão aqui, é curiosa essa palavra no grego, porque no grego existe uma palavra comum para se referir ao homem, que é a palavra antropos. E esta palavra antropos em grego significa homem, mas ela pode ser usada num sentido mais genérico, homem e mulher. Então, se Pedro tivesse usado aqui a palavra antropos, Pedro poderia ter dado brecha para o homossexualismo, para o lesbianismo, ou para aqueles que dizem que ninguém tem uma identidade sexual bem definida. Então eu acho interessante as palavras da Escritura, porque quando Pedro usa aqui a palavra varão, que em algumas Bíblias foi traduzida como homem, ele não usou a palavra antropos, ele usou a palavra aner. E qual é a diferença, irmão, de antropos para aner? Enquanto que antropos é usado muitas vezes no sentido genérico, a palavra aner em grego significa macho. Amém, meus irmãos? Macho, noivo, homem, dando a ideia de que Jesus, ele não era uma pessoa assexuada. Jesus era homem, macho, glória a Deus. E uma outra palavra que é usada aqui é noivo. A palavra aner também significa noivo. Então só aqui na palavra varão, referindo-se a Cristo, Pedro está dizendo que Jesus é macho, homem, noivo da igreja e Senhor dos céus e da terra. Então, irmãos, essa história de olhar para Jesus como se Jesus fosse um efeminado, como é representados nesses filmes que apresentam Jesus, e a meu ver, a maioria dos filmes que apresentam a pessoa de Jesus blasfemam da sua masculinidade, porque apresentam um Jesus muito efeminado, apresentam um Jesus maquiado, apresentam um Jesus dos padrões modernos, pintam um Jesus. Você já percebeu aquelas imagens de escultura da igreja romana? É um Jesus que você não sabe dizer se é homem ou se é mulher, mas quando Pedro pregou sobre ele, Jesus disse: ele era macho, homem. Jesus não era efeminado, irmãos. Jesus não tinha essa carinha de mulher, não. Jesus era homem. Dava para notar de longe a masculinidade de Jesus. E se nós, os homens que estamos aqui esta noite, imitamos a Jesus, temos que entender uma coisa: nós temos que ser macho. Macho. Porque homem hoje, no sentido genérico, irmão, tem muito, mas macho está em falta. Eu vou logo dizer a verdade aqui para vocês. Macho está em falta. Então são coisas que a gente precisa pontuar. Jesus era homem, falava grosso, tinha comportamento de homem, se comportava como alguém que
quando se olhava para ele, rapidamente dava para entender que de fato ele era masculino, ele era um homem com H maiúsculo. Esse era o nosso Cristo. Então, se você tem alguma ideia de Jesus efeminado por causa de filmes ou por causa de imagens de escultura, pare de pensar nele assim hoje, porque o seu Jesus era macho, era homem, viril, forte e masculino. Esse é o Deus que nós servimos. Isso é necessário pontuar. Por isso que eu digo, eu não sou contra, você pode assistir o que você quiser, mas assista o que você quiser com base nas Escrituras. Sempre que eu estou vendo alguma representação em pintura, ou em série, ou em filme sobre Jesus, eu já digo logo, o meu não era assim. Esse aí é o Jesus do século 21. O meu não era assim não. O meu, as mãos eram calejadas, que trabalhava no serviço, irmãos, de construções, porque a palavra carpinteiro ali na realidade não é carpinteiro no sentido de alguém que trabalhava só com madeira, mas a palavra carpinteiro ali é construtor. Jesus pegava a casa do chão e construía. Então ele era um homem macho. E isso é algo que nós precisamos pontuar aqui. Mas vamos lá. Quando Pedro diz assim, varão aprovado, homem aprovado, anel aprovado, macho aprovado, a primeira coisa que Pedro está mostrando é que nós não podemos negar a doutrina bíblica acerca da humanidade de Jesus. Havia uns grupos no período do primeiro século, no período da igreja, que negavam a humanidade de Jesus. E quando você está lendo, por exemplo, o Evangelho segundo João e as cartas de João, João ele combate veementemente esta heresia que negava a humanidade de Jesus. Por exemplo, o docetismo afirmava que Jesus não era homem, que na realidade o que aconteceu na cruz não havia sido real, era apenas uma encenação, porque Jesus era um espírito desencarnado. Veja que heresia terrível, né? Se Jesus não era homem plenamente, então ele não pagou o preço do nosso pecado. Olha para onde isso vai levar. Você está entendendo agora? Se Jesus não era homem plenamente, então nosso pecado não foi pago, porque era necessário que um homem morresse na cruz. Como nenhum homem poderia pagar o preço do pecado, Jesus se fez homem. Quando o docetismo negava a humanidade de Jesus, eles também estavam negando o seu sacrifício eficaz. É por isso, irmãos, que a doutrina acerca de Cristo ela tem que ser perfeita. E aí não vamos ler esse texto aqui, leremos outro, mas o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, a gente pode até citar. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E mais para frente João diz, e o verbo se fez carne, o verbo se fez homem e habitou entre nós, provando claramente, já combatendo o docetismo, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não pode se negar nenhuma das naturezas de Cristo, nem a divina, nem a humana. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Essa é a ortodoxia da fé. E João, na primeira carta, agora eu quero que você abra, ele combate essa heresia. E veja como João pega leve. Primeira carta do apóstolo João. Vamos ler só para os irmãos entenderem aqui o paralelo que há entre o Evangelho segundo João e a primeira carta de João. Capítulo 1, versículo de número 1 da primeira carta de João. Glória a Deus. Está escrito assim: o que era desde o princípio, ó como parece, no princípio era o verbo, né? Lá no Evangelho, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a palavra da vida. Glória a Deus. Eu acho lindo esse texto, irmão. Sabe por quê? Porque João está defendendo aqui tanto a divindade de Jesus quanto a humanidade. A atualizada diz:
as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Mas não é a igreja herege, não, é Jesus mesmo aqui. Amém? Mas vamos voltar para cá. Note, João diz: os nossos ouvidos ouviram, nós vimos com os nossos próprios olhos, nós contemplamos, e até aqui ele está falando da divindade. Aí agora ele fala da humanidade, ele diz: e as nossas mãos tocaram quem? A palavra da vida, o verbo da vida. As nossas mãos tocaram aquele homem que na realidade também era plenamente Deus. Aqui ele defende as duas coisas, divindade e humanidade. E ele acusa quem não defende. Veja o que ele diz de quem negava a humanidade de Jesus em 1 João 4, 2 e 3. Por favor, mesma carta, 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Eu acho bonito porque aqui você vai entender quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Olha o que ele diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Pronto. Todos aqueles que reconhecem a verdade da humanidade de Cristo é de quem? É de Deus. Então nós somos de Deus. Quem diz amém? Ok, mas veja o versículo 3. Todo espírito, e quando ele usa a palavra espírito aqui, ele está falando tanto de pessoas, como ele está falando também de revelações ou supostas revelações, supostas profecias falsas. Ele está dizendo toda inclinação, toda profecia, todo ensino que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito de quem, meus irmãos? De quem? Do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Aqui João não está dizendo que o anticristo já está entre nós, ele ainda virá. O que ele está dizendo é que o espírito do anticristo já está operando nestes tempos. Escutem-me muito bem, todo falso profeta que nega a doutrina correta acerca de Cristo, ele está trabalhando a serviço do anticristo. Todos os que não pregam corretamente a doutrina de Cristo estão trabalhando a serviço do anticristo. Então, para João, negar a humanidade de Jesus era trabalhar para o anticristo. Veja que sério isso aqui, irmãos. Quer saber se alguém lhe traz uma doutrina correta? Veja como ele lhe apresenta Cristo. É aí que você discerne se o Espírito é de Deus ou não. E nós estamos vendo várias denominações apresentando um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. O testemunho de Jeová nega a divindade de Cristo, então trabalha a serviço do anticristo. O adventismo do sétimo dia rebaixa Jesus ao arcanjo Miguel. Eles dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, ou seja, a criatura agora é criador também. Heresia. Jesus não é criatura, Jesus é criador, então está trabalhando a serviço do anticristo. O catolicismo romano diz que Jesus está subordinado às ordens de Maria, trabalha a serviço do anticristo, porque Jesus é soberano e foi a própria Maria que disse: fazei tudo o que ele mandar. Então quer saber se a doutrina é correta? Examine como Cristo é apresentado nesta doutrina, nesta igreja, neste ensinamento, neste pregador. Veja mais à frente, 2 João. João foi um dos que mais combateu, irmãos, esse tipo de heresia. Veja o que ele diz, 2 João, capítulo, aliás, não temos capítulo aqui, né? Capítulo único. Vejamos o versículo 7. 2 João, versículo 7. Olha o que ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Irmãos, não trouxe a doutrina de Cristo corretamente, não há como ter comunhão com essas pessoas. Eu gosto muito desse texto, já li várias vezes aqui, mas vou ler de novo. Veja o verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo
e nela não permanece, não tem a Deus. E eu acho bonito o que João diz aqui, porque ele está dizendo que ensinar uma doutrina acerca de Cristo errada, conscientemente, aqui não são aqueles que estão enganados, é bom que se deixe claro isso, não é? Porque o herege, o apóstata, o falso profeta, ele faz isso conscientemente, mas tem pessoas que estão sendo dominadas por eles que não têm consciência, a esses nós evangelizamos, mas com falsos profetas não tem como sentar à mesa. João diz porque eles não têm a Deus. Negar o Filho, irmãos, é negar a Deus. Você quer ver uma coisa? A religião muçulmana diz: Alá nunca gerou, nem nunca foi gerado. E eles dizem isso quando estão matando cristãos. E quando eles dizem isso, sabe o que eles estão dizendo? Que não existe essa história de que Deus tem um filho. Então eles estão negando Cristo Jesus. Não tem a Deus. Você está entendendo agora? E ele diz ainda no verso 9: o que permanece na doutrina, este tem tanto o Pai quanto o Filho. Porque se você crê em Deus, você precisa crer em Cristo. Não dá para aceitar o Pai e rejeitar o Filho, e não dá para aceitar o Filho e rejeitar o Pai. Não dá. Quem tem o Pai, tem o Filho. E veja o que João diz no verso 10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. E às vezes a gente pega esse texto aqui e entende esse texto apenas como uma recomendação para que essas pessoas não entrem na sua casa. Mas nós devemos entender que as igrejas do primeiro século, elas se reuniam aonde? Aonde era, irmãos? Em casa. Então quando João diz: se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não receba em casa, ele está falando tanto da sua casa, como das casas aonde funcionavam igrejas. Sabe o que é que João está dizendo? Se alguém não prega verdadeiramente a doutrina de Cristo, não dê oportunidade a essa pessoa para pregar na sua igreja. É a Bíblia, meus irmãos. Por que tanto zelo com o púlpito da igreja? Por causa disso. E João diz: nem lhe dei boas-vindas, nem os saudeis. E no verso 11 ele diz: porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Aí quando nós lemos isso com os olhos aqui do Brasil, a gente pensa assim: mas espera aí, dá boas-vindas? João está dizendo que é errado. Pode ser: ô irmão, espera aí, João, receber em casa é falta de educação. Mas nós temos que entender esse texto à luz, irmãos, do seu contexto histórico, cultural. É por isso que eu digo, a interpretação da Bíblia, ela passa por algumas dificuldades, porque esse texto aqui não foi escrito para nós nos dias de hoje, no sentido de que não é do nosso ambiente cultural. Isso aqui é outra cultura, é outro tempo. Saudar alguém aqui nesta cultura era vínculo de amizade. Era o ósculo santo, era o beijo na face. E vocês lembram que quando Jesus foi beijado por Judas, imediatamente ele disse: amigo, a que vieste? Então você só saudava alguém nesta cultura com ósculo santo quando você tinha vínculos de amizade. Receber alguém em casa nessa cultura era ter uma intimidade tão grande com aquela pessoa, ao ponto de dar a ele um banquete na sua casa. Então o que João está falando aqui não é meramente um paz do Senhor. O que João está falando aqui não é meramente um sente aqui alguns minutos na minha sala. O que João está falando aqui é uma pessoa tão íntima que frequenta a sua casa para ensinar heresia. Se você é um cristão autêntico e conhece a doutrina de Cristo conforme as Escrituras, nenhum herege vai ter paciência de sentar perto de você. Eu vou logo aqui dizer: quando eles chegam na sua casa e eles percebem que você não tem conhecimento das Escrituras, que você não conhece a Bíblia, aí ele começa a brincar com você, fazendo pergunta. E aí todo sábado ele vai lá, se ele for adventista. Se ele não for, é todo domingo, se ele for testemunho de Jeová. Aí toda vida ele fica querendo estar lá na sua casa para estar conversando com você. Mas quando eles percebem que a doutrina de Cristo que você crê é firme, e você prova isso nas Escrituras, eles vão embora e nunca mais voltam. Vocês estão entendendo agora? Esse é o segredo e a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Quando você conhece as Escrituras, irmãos, literalmente você bota o herege para correr. Bota para correr.
Eu já botei um monte para correr lá de casa, mas nunca disse uma palavra desagradável a eles. Eu só citei a Bíblia e eles foram embora. E esse é o segredo. Conheça as Escrituras. Então Jesus é 100% homem, 100%. Não podemos negar nenhuma das duas. Mas o caso aqui é que Pedro, em Atos 2:22, ele cita claramente: ele, Jesus, é um homem, é um macho, é um varão aprovado por Deus. Jesus também não era efeminado. Jesus não era assexuado, né? Porque vocês sabem que esses movimentos aí dos BTQZ, é tanta letra que ninguém nem decora mais, né? Eles tentam dizer que Jesus era assexuado, que Jesus era meio lá e meio cá. Não, irmão, olha o texto. Aner, macho, homem, masculino, noivo. Esse é o nosso Cristo, poderoso, extraordinário, e na sua humanidade plenamente homem. Se você quiser notar, o próprio Jesus, quando ressuscitou dos mortos, ele enfatizou a sua humanidade. Em Lucas capítulo 24, versículo 36 a 43, quando ele aparece no meio dos discípulos, os discípulos ainda estão duvidando se ele ressuscitou ou não, e ainda pensam que era um espírito que estava ali. Jesus disse: não, eu não sou um espírito, toquem em mim e vejam que um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Então quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou plenamente homem e plenamente Deus, só que o seu corpo agora está glorificado. Paulo, quando ele tratou a respeito da humanidade de Jesus, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele disse que existe apenas um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Aí Paulo enfatiza: homem. De maneira, irmãos, que o Jesus que está no céu hoje não é apenas o Jesus divino. O Jesus que está no céu hoje intercedendo por nós é o Jesus divino e o Jesus homem, 100% homem, 100% Deus. É Ele que está lá agora intercedendo por cada um de nós. Agora, por que Jesus tinha que ser homem? Porque foi um homem que pecou. Mas por que ele tinha que ser Deus? Porque só Deus é sem pecado. Entenderam aqui? Vou repetir. Por que Jesus tinha que ser homem? Porque foi o homem que pecou e ele iria representar a humanidade pecadora na cruz do Calvário. Na cruz ele iria carregar os nossos pecados. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo disse que na cruz Deus o fez pecado por nós. Ele nunca pecou, nunca cometeu pecado. 1 Pedro 1:21 e 22 diz que na sua boca nunca se achou engano. Ele nunca pecou. Hebreus 4:15 diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Mas naquela cruz ele estava representando eu e você. Ele estava carregando os nossos pecados. Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, e na cruz ele pagou o preço dos nossos pecados. Por isso ele tinha que ser homem, porque foi o homem que pecou. Mas por que ele tinha que ser Deus? Porque não tem um homem justo para pagar o preço pelo outro. A única forma do nosso pecado ser pago era se um homem justo derramasse o sangue puro dele, inocente, para remir a humanidade. Eu pergunto, tem algum homem assim na terra? Não. Então foi necessário o quê? O verbo se fazer carne para morrer em nosso lugar. 100% homem, 100% Deus. Queridos, a humanidade de Jesus é a humanidade plena. Eu disse aqui na aula passada. Às vezes quando nós pensamos na humanidade de Jesus, a gente pensa assim, ter sede, ter fome. Mas quando eu digo que Jesus era plenamente humano, eu estou dizendo que Jesus adoeceu, como eu e você adoece. Teve febres, como eu e você tivemos febre. Teve dificuldade de andar quando criança, e a mãe teve que segurar na sua mão para ele poder andar, dar os primeiros passinhos. Amamentou-se no leite materno. Sim ou não? Sim, plenamente homem, mas a gente tem dificuldade de pensar em Jesus dessa forma, né? Mas para que o sacrifício fosse plenamente pago, ele tinha que ser plenamente homem. Ele ia no banheiro igual eu e você. Irmão, não diz isso não, mas é necessário falar isso para que a gente entenda. Com uma única diferença: ele não tinha inclinações para o pecado,
Ele não tinha desejos pecaminosos, porque ele era homem, mas era o santo de Deus, impecável. Jesus nunca pecou, nunca teve vontade de pecar, nunca pecaria e jamais pecará. Ele é plenamente santo. Esse é o nosso Cristo. Essa é a doutrina correta acerca de Cristo. Tudo que for fora disso aqui, irmão, é lixo, é heresia. Então, é extraordinário pensar num Cristo assim, que veio aqui, que sofreu como eu e você sofre, que derramou literalmente o seu sangue. Não foi uma simbologia, não foi uma encenação. Ele sangrou por nós. Ele derramou o seu sangue na cruz. Santo Agostinho, ele falando da humanidade de Jesus e também do trabalho de Maria, ele disse assim: ela carregou nos braços, quando bebê, aquele que sustenta o universo na palma da sua mão. Que coisa maravilhosa. Ele diz: ela alimentou com leite materno aquele de quem todos esperam ser alimentados, o pão da vida. E essa é a grande verdade, 100% homem, 100% Deus. E aqui é rapidinho, é só para que os irmãos relembrem, porque nós já estudamos isso aqui várias vezes. A humanidade e a divindade de Jesus é claramente evidenciada nas Escrituras. Marcos capítulo 4, Jesus está dormindo, cansado de um dia inteiro de pregação, e ele está dormindo no barco. Se ele está dormindo ali, qual é o lado de Jesus que está sendo evidenciado, irmãos? A humanidade. Como homem ele estava cansado, foi um dia cheio, um dia de pregação. Ele deitou-se ali no travesseiro e ele dormiu. E ali tem implicações práticas. Jesus como homem descansou, Jesus como homem dormiu. Então a implicação prática é que nós também devemos descansar. Devemos ter o nosso sono reparador, de repouso, porque se Jesus era 100% homem, 100% Deus, descansou, e tu, que nem é Deus, está pensando que é uma máquina? Você é homem, relaxa. Não é assim? Somos seres humanos. Mas esse homem cansado ali, dormindo na polpa do barco, era também plenamente Deus. Tão poderoso que ele levantou-se no meio do barco e acalmou o vento e a tempestade. Ali a divindade de Jesus é vista. Essa é a doutrina correta. E aí, vários textos, né? João capítulo 4, Jesus pede água porque está com sede, a sua humanidade, ele tem sede. Em Mateus capítulo 4, ele tem fome, o diabo lhe oferece pão. Humanidade. Mas como Deus, ele repreende Satanás com a palavra, sendo ele a própria palavra. A palavra encarnada usando a palavra escrita contra Satanás. E em João capítulo 4 ele diz: olha, se você soubesse quem eu sou, você não veria apenas um judeu com sede, você entenderia que eu sou aquele de quem Jeremias falou, o manancial de águas vivas. Deus poderoso. Eu poderia ficar só aqui, irmão, porque quando começa a falar de Cristo, né? Mas vamos voltar lá para Atos, capítulo 2. Ficou claro aqui? Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Fora disso, não há evangelho. Se alguém tirar uma dessas partes, o evangelho está incompleto e é uma heresia. Vamos ao versículo 23 de Atos 2. Veja o que Pedro fala agora. Porque se na primeira parte da pregação de Pedro, aqui no primeiro ponto da pregação de Pedro, ele fala aqui claramente sobre a humanidade de Jesus, sobre o fato de Jesus ser aprovado por Deus através dos milagres, através de tudo aquilo que ele realizava. Pedro agora, ele vai falar-nos a respeito da cruz de Cristo. Veja o que ele diz no verso de número 23 de Atos 2. Sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Prestem atenção, irmãos, que depois que Pedro apresenta a pessoa e obra de Jesus no verso 22, ele vai agora falar do momento crucial da mensagem do Evangelho, que é a crucificação de Cristo. Agora note que Pedro não disse que a crucificação de Cristo foi um acidente.
Ele não diz que a crucificação de Cristo foi algo em que Jesus foi pego de surpresa. Não, ele veio para isso. Ele veio para morrer numa cruz. E ele sempre disse aos seus discípulos: eu vou ser entregue pelas mãos dos homens. Eles vão açoitar-me, eles vão cuspir na minha cara, eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Não era algo surpresa, irmãos. Não era algo que não estava planejado. O verso 23 diz que ele foi entregue não por Judas. O verso 23 diz que ele foi entregue não pela negação de Pedro, não pela traição da multidão. O verso 23 diz que ele foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Se Jesus não se rende, ninguém poderia tocá-lo. Estão entendendo agora, irmãos? Pedro pegou a espada querendo defender Jesus, nós conhecemos o texto. Jesus disse: não faça isso, se eu quisesse, o Pai mandaria quantos anjos? Quantas legiões? 12 legiões de anjos para vir aqui agora e resolver o problema. Jesus, ele não precisava da ajuda de Pedro, ele não estava sendo forçado a nada, ele estava indo para a cruz não como um derrotado, ele estava indo para a cruz como um vencedor, porque a cruz não é símbolo de derrota, a cruz é símbolo de vitória. Veja Colossenses, irmãos, Colossenses capítulo de número 2. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, para entendermos que a cruz aqui não é algo que era símbolo da derrota de Cristo de maneira nenhuma. Era algo que estava pré-ordenado, predeterminado por Deus. Tudo estava acontecendo exatamente como Deus queria que acontecesse. Veja o que diz em Colossenses, capítulo de número 2, versículo... Deixa-me pegar o texto aqui para não ler tantos, né? Capítulo 2, versículo de número 13. Vamos ler a partir do 13. Veja o que diz a Bíblia. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Agora veja o verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Você entendeu o que você acabou de ler? A cruz não era a derrota de Jesus. A cruz era o triunfo de Jesus. Na cruz ele estava triunfando. Na cruz ele estava sendo vitorioso. Por quê? Porque naquela cruz ele resgataria do poder de Satanás todos aqueles que pelo poder do Evangelho crescem nele. A cruz, irmãos, não é uma derrota para Cristo, de forma alguma. Tanto é fato que a linguagem que é usada aqui é maravilhosa, despojando os principados e as potestades. O que significa isso? Quando o rei, ele vencia o rei inimigo, e ele vinha de lá trazendo os despojos, os prisioneiros daquele reino vinham amarrados, e o rei vitorioso vinha na frente, marchando resolutamente, e atrás vinham todos os prisioneiros amarrados, aqueles que foram presos na batalha, e eles passeavam pelas ruas do reino do rei vencedor, e todo o povo ficava exaltando ao rei vencedor, que estava expondo publicamente os seus inimigos, enquanto que aquela multidão estava jogando tomate podre, comida podre naqueles inimigos vencidos. Era um desfile de honra ao guerreiro vencedor e de vergonha para aqueles que haviam perdido. Paulo usa essa linguagem para dizer: na cruz não foi Jesus que foi humilhado, na cruz o diabo e seus emissários, trabalhadores, foram humilhados, os principados e potestades demoníacas foram humilhados, porque naquela cruz Jesus triunfou para a vitória do povo de Deus. Esse é o Evangelho.
Então pode voltar para Atos. De forma nenhuma, irmãos, a cruz foi um acidente. Jesus, quando falou a respeito da sua morte, em João capítulo de número 10, os irmãos podem olhar comigo, por favor. João capítulo de número 10, ele deixa claro que ninguém poderia matá-lo. A morte não tinha poder de matá-lo, irmãos. É por isso que John Owen, em seu livro, Por Quem Jesus Morreu, ele usa uma frase interessante. Ele diz que na cruz a morte morreu. Como assim, irmão? Na cruz Jesus matou a morte. Porque todos aqueles que pela cruz creem em Cristo, um dia serão ressuscitados para viver eternamente com Deus. Ali a morte perdeu seu poder. Ali foi a morte da morte na cruz, como diz John Owen. Veja o que Jesus diz, João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Aí no verso 18 ele diz, ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida, é o que Jesus está dizendo. Pelo contrário, eu espontaneamente o dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Sabe o que Jesus está dizendo? Se fosse para a morte me matar, ela não conseguiria. Eu tive que me entregar. Isso é tão verdade, que para que os prisioneiros crucificados eles fossem mortos, se acelerava o processo da morte quebrando as pernas. Lembram disso? Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já tinha morrido. Por quê? Porque o texto sagrado nos diz que ele entregou o seu espírito a Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus não foi assassinado. Ele se deu a si mesmo para salvar a mim e a você. Ele entregou a vida dele por nós. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Jesus, a qual nós cremos. Então volte para Atos 2:23. Claramente Pedro diz, olha, foi algo que já havia sido planejado por Deus. Não vamos ler para ganhar tempo. 2 Timóteo 1:9 e Apocalipse 13:8 diz que Jesus já havia sido crucificado antes da fundação do mundo. Sabe o que isso significa? Que desde antes de Adão pecar, a cruz já era um plano de Deus para salvar a humanidade. Ele é onisciente, estamos estudando isso pela manhã na escola dominical, não é? Ele é onisciente, claro que ele sabia que Adão ia pecar, claro que ele sabia que Adão ia comer do fruto, claro que ele sabia que a humanidade cairia em Adão. Antes de tudo acontecer, Cristo já estava nos planos de Deus para ser crucificado pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Irmão, sabe por que eu descanso em dias maus? Porque eu sei que tudo acontece debaixo da soberania de Deus. Ele controla todas as coisas. Por isso que eu não me desespero. A cruz, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, não foi um acidente. A cruz não foi algo que pegou Jesus de surpresa. Para a cruz ele veio, para a cruz ele foi, e na cruz ele triunfou vitoriosamente. Esse é o nosso Cristo. Mas o fato da cruz ter sido determinada pelo sábio conselho de Deus não anula a responsabilidade humana. Voltemos ao primeiro capítulo de Atos, lembram? Soberania de Deus, responsabilidade humana. Duas verdades bíblicas que precisamos afirmá-las, mas que não temos como explicá-las claramente. Todo teólogo, seja ele calvinista ou arminiano, ele vai lidar com esse problema. Soberania de Deus, responsabilidade humana. E Pedro, ele também não explica nada disso. A gente precisava de um versículo aqui no meio, né? Mas Pedro não explica. No verso 23 ele diz, sendo este entregue, desculpem, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, aí olha que lindo, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro diz, já estava nos planos de Deus, Deus já havia predeterminado que ele iria morrer numa cruz, mas foi vocês que mataram ele. Ou seja, estava no plano de Deus, mas a culpa é de vocês, é o que Pedro está dizendo. Mas o foco aqui, irmãos, que é maravilhoso, é que Pedro,
Ele não é um pregador que tem medo de acusar seu auditório. Você percebeu? No verso de número 23, Pedro aponta para os que estão o ouvindo e diz: vocês mataram Jesus. Esse é um pregador bíblico, irmãos. Eram quase 3.000 pessoas. E Pedro não está com medo de morrer. Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus, cheio do poder de Deus, ele olha para aqueles ouvintes e diz: vocês precisam entender que a cruz já estava nos planos de Deus, mas foi vocês os culpados pela morte dele. Vocês mataram Jesus. Ele acusa o pecado. Os pregadores de hoje têm medo de acusar o pecado, não é, irmãos? E a meu ver, um pregador que não prega contra o pecado, ou ele está vivendo em pecado, ou ele está mais preocupado em agradar os homens do que em agradar a Deus. Porque o verdadeiro pregador, ele pregará contra o pecado. Ele tem raiva do pecado, ele odeia o pecado, e ele quer ver o seu auditório longe do pecado e santificado. E a única maneira de fazer isso é pregando a palavra de Deus com verdade contra o pecado. John MacArthur, ele diz: nunca esvazie o evangelho. Se a verdade de Deus ofende, deixe que ofenda. As pessoas passam a vida toda ofendendo a Deus. Deixe que elas se ofendam por um momento no culto. E eu concordo plenamente com ele. Plenamente. É a verdade. E Pedro deixa claro aqui: vocês mataram Jesus crucificando-o por mãos de iníquos. E essa pregação aqui de Pedro, irmãos, ela vai ferir o coração daqueles homens. Nós veremos mais adiante. Mas para que fique completo, ou como Pedro é extraordinário em sua pregação, verso 22, ele prega sobre a pessoa e obra de Cristo. Verso 23, ele prega sobre a crucificação de Cristo. Mas se ele parasse aqui, nós todos estávamos perdidos. Porque se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa fé. Olha o que Pedro faz no verso 24: ao qual, porém, Deus ressuscitou. Glória a Deus. Pedro está dizendo: ele foi um homem aprovado por Deus com milagres, sinais e prodígios. Vocês crucificaram ele numa cruz, mas Deus o ressuscitou. Irmãos, e esse é o conteúdo do evangelho. Segure aí e vá rapidinho comigo para 1 Coríntios capítulo 15. Olha o conteúdo do evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, deixe-me ser bem rápido aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de números 3 e 4. Aqui o conteúdo do evangelho, o resumo do evangelho. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós só estamos justificados porque Jesus ressuscitou. Se Jesus tivesse morrido e permanecido morto, ele era um homem qualquer. Mas como ele ressuscitou, ele é plenamente homem, plenamente Deus. Olha o versículo 11 comigo, por favor. Aí mesmo, 1 Coríntios 15. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Porque havia alguns coríntios que estavam negando a ressurreição dos mortos. Verso 13: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E olha aqui o problema: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e vocês ainda permaneceis nos vossos pecados. Se não houvesse ressurreição, irmãos, nós ainda estávamos em pecado. Nós só estamos livres do pecado, justificados do pecado que cometemos outrora, porque Jesus ressuscitou para nossa justificação. Por isso, ao pregar, não pregue só sobre a morte de Cristo, senão sua mensagem está incompleta. Pregue que ele morreu, mas pregue que ele ressuscitou. Veja Romanos, rapidinho. Romanos 4.
E os apóstolos pregavam essa mensagem completa. Romanos 4, versículo 24 e 25. A hora passa rápido demais, irmãos. Mas eu vou fazer um resumo aqui. Veja o 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Veja o 25. O qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você só está justificado porque Cristo ressuscitou. Por isso que a mensagem tem que ser completa. Volte para Atos. Porque o que Pedro vai fazer aqui? Bom, agora Pedro vai fazer uma defesa apologética. Lembram disso? A pregação de Pedro é bíblica, cristocêntrica e apologética. Agora ele vai fazer uma defesa apologética, uma defesa da fé cristã, da ressurreição de Cristo. Verso 24 ainda. Ao qual Deus, porém, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, a morte não poderia segurar Jesus. A morte não poderia deter Jesus, é o sentido aqui. A morte não poderia amarrar Jesus. A morte não tinha poder para mantê-lo no sepulcro, porque ele é o príncipe da vida, e ao terceiro dia ele ressuscitou, humilhando a morte. Humilhando a morte. E a morte, irmãos, é uma sentença de todo homem, tá certo? A morte não é um espírito, a morte não é um demônio. As pessoas pensam na morte como uma coisa personificada, né? Mas não é, irmãos. Aquela imagem da morte com aquela máscara branca, com a foice na mão, com a roupa preta, isso ali é tudo mitologia. A morte não é um espírito, a morte não é um demônio, a morte é uma sentença. Como por um homem entrou o pecado pelo mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. A morte é uma sentença, não é um espírito personificado, não é um demônio, é uma sentença. Todos estamos debaixo da sentença da morte, mas os que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, viverão. Ok? É necessário pontuar isso aí. Versículo 25, Pedro vai usar o Antigo Testamento para defender a ressurreição de Cristo. E aqui seremos rápidos, porque o texto é autoexplicativo. Ele diz: porque a respeito dele, de Jesus, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em segurança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aqui Pedro faz uma citação do Salmo 16, dos versos 8 a 11. Então, para defender a ressurreição de Jesus, Pedro vai usar as escrituras do Antigo Testamento, porque ninguém pode pregar sem base bíblica. Pedro é um pregador bíblico, lembram? Apologético, e para defender a fé tem que usar a escritura. E ele cita um salmo de Davi. Agora o que eu acho bonito é a aplicação de Pedro. Lembra que eu falei que pregação bíblica não é só citação de versículo? É a citação de versículo com a sua interpretação correta. Irmão Walter veio de uma igreja que nem eu vim. Eu acho que ele lembra que tem irmãos que citavam 300 textos bíblicos, mas não dizia nada. Aí o irmão ali é bíblico. Não, ele só lê o texto. Você lê em casa também. Tem que interpretar. E interpretar corretamente, porque senão comete heresia. Veja, Pedro vai interpretar o texto e fazer uma aplicação maravilhosa. Verso 29. Ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo no Salmo 16, dos versos 8 a 11, Davi não estava falando dele, Davi estava falando de outro, porque no Salmo 16, versos 8 a 11, Davi escreveu que a alma dele não permaneceria na morte e nem o seu santo veria a corrupção, a decomposição. Aí Pedro diz: vamos usar a lógica, isso é apologética. Vamos usar a lógica. Davi morreu, seu túmulo está entre nós, ele foi sepultado e ele permanece, o seu corpo permanece lá. O que Pedro está dizendo é: Davi não podia estar falando dele mesmo.
Aí ele diz no verso 30, sendo pois profeta, ele reconhece o ministério profético de Davi, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria ao seu trono. Quem é o descendente de Davi que ia assentar no trono, irmãos? Quem é? Jesus. Olha o 31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Glória a Deus. Pedro está dizendo, Davi não falou dele não, Davi morreu, foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Davi falou do seu descendente, o Messias, Jesus Cristo. Foi ele que não foi deixado na morte, e foi ele que não viu a corrupção, porque ao terceiro dia Deus ressuscitou, e nós somos testemunhas que ele está vivo, e agora estamos pregando ele a vocês. Essa é a pregação bíblica, né, irmãos? Extraordinária. E como é que Pedro vai fechar isso aqui? Para a gente terminar, lembra, verso 22, Pedro falou sobre a pessoa de Cristo. Verso 23, Pedro falou sobre a crucificação de Cristo. Versos 24 a 32, Pedro falou sobre a gloriosa ressurreição de Cristo. E agora, verso 33 e 35, Pedro vai falar sobre a exaltação de Cristo. Olha o que ele diz no 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, à direita de Deus, posição de honra, posição de príncipe, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Viu que ele está voltando o assunto do derramamento do Espírito Santo? Ele está dizendo, foi profetizado por Joel e se cumpriu agora, porque Jesus ressuscitou. Pedro está dizendo, se Jesus não tivesse ressuscitado, o Espírito não seria derramado. Nós esta noite, irmãos, só estamos cheios do Espírito Santo porque Jesus ressuscitou. Que maravilha, irmãos. Aí veja o 34, porque cita mais uma vez Davi, só que desta vez ele cita o Salmo 110, verso 1. Ele diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Agora ele usa Davi de novo para falar da divindade de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Disse o Senhor a meu Senhor. Será se isso é um trocadilho? Será se isso é um erro de português? Não. Disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor, Deus Filho, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Agora Pedro está fechando o sermão dele, dizendo que o Jesus que ele apresentou como plenamente homem, é também o Senhor, plenamente Deus. Irmão, é um sermão completo, mas quem está pregando é um pescador. Mas um pescador cheio do Espírito Santo, se transforma numa bomba atômica na terra, e um assombro para Satanás. Eu queria, daqui a pouco eu termino, irmãos, 2 minutinhos. Eu queria encorajar você essa noite, dizendo para você, se puder estudar teologia, estude. Se puder conhecer grego e hebraico, conheça. Se puder ler os maiores livros de teologia que você puder, leia. Se puder estudar as maiores obras de teologia sistemática, estude. Mas dependa exclusivamente do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode usar uma pessoa que nunca colocou os pés numa faculdade teológica, mas usá-lo poderosamente para a glória de Deus na terra. Eu nunca fui numa faculdade teológica, irmãos. Todos os meus cursos de teologia foram em casa. Todos. E eu fui fazer um curso de teologia para poder pegar o certificado. Quando eu fiz o curso de teologia, pela graça de Deus, eu tirei uma das maiores notas, 9,8. Mas eu nunca sentei numa cadeira de universidade teológica. Nunca. Estudei com afinco dentro da minha casa, em oração, buscando a Deus. Eu não sabia de nada, não tinha condição, não tinha dinheiro, mas eu orava a Deus dizendo, se o Senhor me ensinar, eu pregarei com fidelidade a tua palavra. E aqui estou eu, pregando o Evangelho, para a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero encorajar você a fazer isso. Dependa exclusivamente do Espírito Santo. Se você não tem condição de fazer uma faculdade teológica, não ache que você não pode pregar por causa disso. O seu maior professor é o Espírito Santo de Deus. É o mestre dos mestres, irmão. O mestre dos mestres. Veja, vamos terminar. Aí no versículo 36, como é que Pedro
aplica. Aí vem a aplicação. Que sermão lindo, irmãos. Interpretação, exposição e aplicação. No 36 ele diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vocês crucificaram. Ele termina com acusando o pecado. Deus o fez Senhor e Cristo. Sabe como é que ele termina? Este que vocês mataram, este que vocês crucificaram, pendurando no madeiro, Deus o exaltou, Deus o honrou, fazendo dele Kyrios. Qual o significado da palavra Kyrios? Senhor dos senhores. E Cristo, qual o significado da palavra Cristo? O Messias. Sabe o que Pedro está dizendo? Ele andou no meio de vocês durante esses 3 anos e meio, e vocês nunca perceberam que ele era o Senhor dos senhores e o Messias prometido de Israel. Vocês mataram o Messias, mas o Messias está vivo e intercede por nós. Fique em pé, vamos terminar. Irmãos, que livro extraordinário. Eu sempre vou dizer isso, porque o livro de Atos é extraordinário. E por mim eu passava a noite, mas não dá, porque os irmãos têm que descansar. Semana que vem, nós vamos ver o efeito da pregação de Pedro. Até agora a gente viu a pregação. Mas semana que vem, dos versos 37 a 41, nós veremos o poder do Evangelho, o efeito da pregação de Pedro. O que isso causou?